Olá, Cláudio Erninger, seja bem-vindo aqui ao nosso 16º Festival Paraty em Foco, Festival Internacional da Fotografia. Você que é já um veterano aqui do festival, né, Cláudio? Já de muitos anos acompanhando e participando do festival. Olá, olá, boa tarde. Então, Cláudio, é o seguinte, nós estamos aqui vivendo nessa pandemia horrorosa, né? Já faz um certo tempo, e você é conhecido por assim engajar nos projetos sempre emergenciais, né? Eu vejo desde você já publicou livros de fotojornalismo, livros contundentes como o do Juqueri, né? Aquele livro excepcional seu, e ultimamente você vem se dedicando à fotografia aérea, né? Não sei se pode chamar isso de fotografia aérea, Cláudio, mas pode acho que pode, né? Mas só para a gente identificar. E nesse momento da pandemia, você teve esse insight também de fazer os retratos através desse mecanismo todo aí que você vem usando. Inclusive, engatou num preparatório aí para um livro novo, né? Que eu estou acompanhando aí pelo Facebook, pelo Instagram, né? Como é que qual foi essa ideia inicial para você sair atrás das pessoas? Lembro que primeiro foi perto de onde você morava, mas você está viajando o Brasil inteiro. Conta um pouquinho disso para a gente. Olha, a pandemia, quando começou a pandemia, eu acho que foi 12 ou 13 de março. Eu estava na gráfica imprimindo um livro novo que, enfim, a gente estava preparando, chamado Máquina Mundi, Subespécie Eternio. É o Máquina Mundi 2, uma continuação do Máquina Mundi que eu lancei há 2 anos e que, enfim, eu acho que tem material suficiente para fazer uma trilogia. A gente vai sonhando, né? Trilogia. E era o segundo livro dessa trilogia. E eu estava em gráfica, diante de um dilema. Para tudo, já estava com metade do livro impresso. Para tudo, continua. Eu falei, não quero saber, porque esse negócio não vai durar para sempre. E eu já estou aqui, a gente começou a usar máscara, álcool gel, se cuidar. Eu dormi na gráfica, né? Como a gente faz sempre quando imprime um livro, você tem essa experiência também. E aí, inclusive, a minha editora falou, não, vamos parar tudo, vamos parar. Eu falei, não vou parar, porque está no meio, já está. Vamos fazer a coisa agora, quando acabar essa pandemia, sei lá, daqui... No meu otimismo, né, inicial, eu achei que ia durar 2, 3 meses, acabou, entendeu? E eu falei, e aí quando terminar esse negócio daqui 2, 3 meses, a gente vai e lança o livro. E aí terminei o livro, saí da gráfica, vim para casa, vi que o troço era bem mais sério e complexo do que inicialmente todo mundo achava, né? E aí o economista aqui olhou para tudo isso e falou, bom, todo mundo em casa, vai fechar todo o comércio, vai fechar toda a produção nas fábricas, o mundo vai acabar. O mundo vai, se fizerem isso, né, esse isolamento necessário, exigido pela ciência, o mundo vai acabar. E o mundo do artista, nossa, vai despencar, né? Então, eu achei que, pronto, a gente está vivendo os últimos dias de Pompeia. E aí eu passei uma semana, 2 semanas em quarentena, porque eu tenho 68, eu sou grupo de risco. Já pus um stent, entendeu? Então, eu sou grupo de risco. Então, quarentena, fiquei em casa. Fiquei em casa, minha mulher falou, você não quer passar um tempo na fazenda comigo? Eu falei, vamos embora. Fiquei em casa, quarentena lá, quarentena aqui, fui para lá. Levei o drone e aí eu aproveitei que estava lá, comecei a estudar a última pandemia para valer que a gente teve, né? A gente teve essa pandemia de 1918, tivemos outras, né? Mas a mais grave e séria foi de 1918.
1918, onde morreram 100 milhões de pessoas. 100 milhões de pessoas numa população de 2 bilhões. Cada 20 pessoas, uma morreu. É muito louco, né? Muito louco. 2 bilhões, né? De 2 bilhões, né? Então, 100 milhões em 2 bilhões, cada 21 morreu. E a nossa pandemia já é bem diferente, né? 7 bilhões de pessoas morreram, 1 milhão, é 1 para 7 mil, é diferente, outro assunto. Aí eu comecei a ver, bom, morreu 100 milhões, quantos artistas morreram? Como era a arte? Aí eu comecei a estudar a arte, rever, né, que eu adoro esse assunto, né? Comecei a rever a arte da pandemia. Vi que Klimt morreu na pandemia. Egon Schiele, né, que era discípulo do Klimt, também foi embora. O Apollinaire, tchau. Renoir morreu na pandemia e morreu de pneumonia. Mas sobreviveu todo mundo, Picasso, Matisse, Cartier-Bresson, que enfim era um menino, mas sobreviveu. André Kertész, uma lista gigante. O Hermann Hesse, um escritor que eu amo, né? Sobreviveu. E eu vi que o nosso Hopper também sobreviveu e começou a fazer um trabalho de isolamento, de solidão, que, enfim, eu tenho certeza que ninguém passou incólume, né, na pandemia de 1918. Ninguém passou. Foi uma coisa que traumatizou a população do mundo. Cada 20 pessoas, uma morreu, entendeu? Se você conhece 20 pessoas, uma delas morreu. É uma coisa muito doida, né? Então, eu imaginei que essa pandemia... E a pandemia foi progredindo, né? Foi ficando cada vez pior, morrendo mais gente, 1.000 por dia, 2.000 por dia. Lá nos Estados Unidos, na Itália, foi uma tragédia. E aí eu comecei a ver o trabalho do Hopper, né? Eu comecei a pensar, puxa vida, e visualmente, como que a gente vai lembrar desse momento na história, né? Essa coisa do isolamento, todo mundo é obrigado a ficar isolado. Como que a gente representa isso? E aí um dia a gente foi nadar no rio, a filha da Betina foi para o meio do rio, eu estava com o drone, eu falei, puxa, faz um favor para mim, vai lá, fica lá e eu vou fazer uma foto sua. E aí eu gostei muito do resultado, porque essa coisa de foto aérea casa muito com o foco seletivo, né? Essa coisa do isolamento e o jeito que me interessa fotografar. Eu acho que a fotografia tem que refletir, acima de tudo, a fotografia tem que refletir a intimidade nossa para poder fazer com que a gente reflita sobre aquele tempo condensado, né? E eu acho isso que eu ia perguntar também, se você... a fotografia ela tem que refletir esse tempo vivido ali, o contemporâneo, obrigatoriamente, Cláudio? Não. Eu acho que a fotografia ela não tem obrigação nenhuma de nada, mas ela tem a possibilidade infinita de muitas coisas, né? Ela reflete a imaginação, ela reflete os fatos, né? A gente passou a viver, depois da pandemia, um momento na história que os fatos são irrelevantes, a versão dos fatos, a narrativa que conta, né? Então, a fotografia ela tem essa ligação com os fatos, mas ela tem uma ligação muito forte com a narrativa, com a imaginação. Acima de tudo, eu acho que o que a gente busca na vida é a imortalidade, ninguém quer morrer. E a fotografia te possibilita essa reflexão, ela consegue brecar, né, o tempo, a maior catástrofe que a gente vive é o tempo. O tempo destrói tudo. Eu creio um pouco que também, eu acho que você acerta nessa história, na questão da escala produzida, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você cria um projeto graficamente interessante, né?
através dessa escala, você também consegue ali mostrar o caráter humano mesmo, né? Quer dizer, como nós estamos pequenos diante dessa situação toda, né? Exatamente, a condição humana, né? A gente se dá tanta importância. Eu gosto de um vídeo que o Cortella, aquele filósofo, tem, que um cara aparece na frente dele e fala: você sabe com quem você está falando? Né? Ele pensou, ele falou: aí está um cara que é 1 em 7 bilhões, vivendo num planeta que é 1 em 100 bilhões, numa galáxia que é 1 em 100 bilhões. Esse cara, aí o Cortella falando, ele é engraçado, ele fala. Aí eu pensei comigo, falei, eu sei com quem eu estou falando, né? Com o subtreco da subcoisa, né? Que é mais ou menos quem nós somos, todos nós. Ninguém pode achar que é importante, porque a gente é o subtreco. A gente se acha tão que chega um negócio do tamanho, o tamanho do coronavírus é 125 milionésimos, 125 milionésimos de 1 milímetro. Esse troço derrubou o mundo. É. Então, cadê a nossa importância, né? E eu acho apesar de distanciamento e o foco seletivo, eu acho que procuram levantar essa questão, fazer com que a gente reflita. E você ter esse entendimento, né, que não é nem sempre o entendimento geral, né, dos fotógrafos, né, que são muito mais voltados para eles mesmos, né, achando que, como você acabou de dizer, né, que a importância diante desse mundo é quase nenhuma, né, mas eles se acham muito importante. Mas também eu acho que tem um pouco a ver pelo fato de você ser uma pessoa mais também voltada para essa questão, eu não diria religiosa, né? Mas porque você é um cara que medita, tem... Eu acho que pode dizer, sim. Pode dizer que a religiosidade me interessa muito. Eu sou um cara que, para mim, Deus é um artista extraordinário, né? É extraordinário. Ele criou, enfim, tudo isso, caramba, né? Eu estava estudando a vida da borboleta monarque. A vida da borboleta monarca é extraordinária. A borboleta coloca 2.000 ovos, desse nasce uma larva que passa por um processo de cinco mutações, essa larva, até virar uma taturana, que eventualmente ela sabe, como que ela sabe? Que ela cria um casulo em volta de si, e em pouquíssimo tempo ela se transforma naquela magnífica borboleta. É maravilhoso isso. Você coloca um pouco essa visão sua mais holística e toda, né? No livro, nesse Machina Mundi, aí, esse último, né? Você tem um texto muito bacana falando justamente dessa questão mais filosófica do encontro entre o homem e o mundo, né? Quer dizer, mas aqui a gente vê também uma preocupação toda, há um controle ali exato, para falar a verdade, nessa, por exemplo, a foto que nós estamos vendo aqui é um desenho, isso aqui, espetacular, né? Quer dizer, há uma busca... Juan, o universo é absolutamente geométrico, já começa da bola onde a gente vive, né? Eu estava dando uma olhada no trabalho do Kandinsky, ele tem umas bolas, eu falei, caramba, é uma visão aérea do mundo, né? Ele tem umas bolas maravilhosas, e ele era um cara muito místico, né? Sim, ele seguia o antroposofismo e a Helena Blavatsky, né? Ele é a Irma Clint. Então, isso. E o mundo tem essa ordem, essa organização extraordinária, né? Extraordinária. A Terra, caramba, ela leva 365 dias, para as pessoas que não acham que é uma pizza, né? Ela leva 365 dias para girar em volta do Sol. E ela não gira... ela gira numa curva elíptica, por isso que tem inverno e verão, entendeu?
Cara, Eu fiquei pensando, quando eu vi você fotografar com o drone, né, fazer o retrato, Aham. quando, quer dizer, mal dá para olhar naquele visor, né, do controle, essa proporção toda aí, mas eu acho que você já está expert nisso também, né? Faz quanto tempo que você vem trabalhando? Porque as primeiras fotos que você fez aérea para os outros livros todos, você subia de helicóptero, uma série de coisas, né? De Certo. aviões. Depois você mudou para o drone, né? Aí muda também uma relação mais complexa ao fazer a fotografia, não? Sem dúvida, sem dúvida. Mas eu estou com drone há 4 anos já. E, enfim, já perdi 5 drones. Faz parte, né? Mas ainda prefiro sair com helicóptero. O helicóptero é muito mais, rende muito mais, né? Você consegue fotografar São Paulo em 1 hora, você faz São Paulo, entendeu? O drone é muito mais demorado. Eu agora, depois de fazer esses retratos com drone, eu desconfio que o drone, na verdade, foi feito para a gente fazer retrato com ele, porque é fantástico, né? E não sou eu que inventei isso. Você entra na internet, coloca retratos com drone, milhões de caras fazendo também, entendeu? E me diz uma coisa, Calhou de eu você estar nessa começou, quarentena. né? Hum, Você começou com os amigos mais próximos, foi expandindo. Aí você tem, por exemplo, aqui o retrato do Longo, né, que está na Casa Bola, projetada por ele. Aí você começa a uma narrativa diferenciada ali entre personagens e o que eles fazem, algumas coisas assim. Como é que foi esse processo também? Foi absolutamente intuitivo, né? Eu comecei lá na fazenda, eu fiz a filha da Betina, eu fiz o namorado dela, o Lipe, e aí fiz pessoal que trabalha na fazenda também, o cara que, enfim, que cuida de cavalo, outro cara que cuida da casa. Fui fazendo, aí quando eu voltei para São Paulo, eu falei, puxa, tem que fazer alguma coisa das pessoas aqui, e liguei para os meus vizinhos. Liguei para meus vizinhos e falei, olha, estou fazendo isso e tal, vamos tentar. E fui tentando, fui tentando. Aí fui tentando e fui postando no Insta, que eu acho que é a maior ferramenta de edição que existe hoje para um fotógrafo, é você conseguir colocar no Insta e você mesmo olhar e falar, bom, isso não deu certo, ou isso deu certo. Ou, poxa, podia ter feito um pouco mais assim, entendeu? Você vai o projeto vai crescendo em você, né? Aí as pessoas começaram a me procurar. E As você pessoas, leva em consideração também a questão do público, Cláudio, nessa história, não? eu acho que Se ele você, reage melhor, se não reage melhor? isso depende muito. Se é você, por exemplo, que fala alguma coisa, uma pessoa com quem, enfim, a gente se conhece a vida toda e você é um cara que, caramba, né? Você tem uma cultura imensa e você já tem livros e os seus posts são absolutamente fundamentais para a fotografia, poxa, leva em consideração. Mas se enfim, alguma uma pessoa que não é da fotografia, que não sei o quê, já levo menos em consideração, entendeu? Mas, no fundo, o que acontece é que a gente tem que gostar ou não gostar do que vê, entendeu? E às vezes você gosta na hora que você faz, e uma semana depois, putz, por que eu fiz assim, entendeu? É como escrever, né? Mas isso é meio intrínseco à fotografia, não, Cláudio? Quer dizer, a gente está sempre contestando aí. Uma semana depois que você faz, que achou o máximo, você fala, É, feito melhor, né? mas Talvez. isso é muito bacana, né? Isso é muito bacana, porque mostra que o limite não existe, né? Exato, Não exatamente. existe. E a foto maravilhosa, eu uma vez eu estava fazendo uma palestra, e uma pessoa me perguntou: escuta, o que é uma boa foto? Aí eu pensei comigo rapidíssimo, né?
Pô, se a pessoa tem que perguntar para mim o que é uma boa foto, então, amigo, esquece, né? A primeira reação. Eu lembro que o Wittgenstein, numa palestra, alguém perguntou para ele o que é filosofia. Respondeu para o aluno: se você tem que perguntar, então você nunca vai saber, né? Foi meio. Eu pensei, não, mas depois eu voltei, cheguei em casa, né? Não, e não respondi isso. Eu falei, é um enquadramento, é o conteúdo, é a luz, é o momento, é o movimento, né? Uma série de coisas. É uma resposta, eu achei muito padrão demais para o meu gosto, né? Eu fui pensar, falar, mas o que é uma boa fotografia mesmo, né? Comecei a ver, a ler sobre estética, fui parando no Aristóteles. O Aristóteles, eu acho que a gente, inclusive, já conversou sobre isso, mas talvez seja interessante ter aqui, né? O Aristóteles, ele para entender o que é a retórica, que era uma coisa super importante na época dos filósofos da Grécia, ele fez uma análise, ele disse que é um bom discurso. Aí ele pensou e falou, bom, em primeiro lugar, tem que ter ética, ethos, ethos. Quer dizer, quem está fazendo o discurso? E por que ele está falando isso? Da onde que ele vem? Qual é a história dele? Tudo isso é importante, né? Aí ele fala também que quando o cara faz um bom discurso, tem que ter patos, que é um apelo emocional. Você olha, eu falei, caramba, isso tudo cabe numa fotografia, né? Tudo cabe. Esse discurso, essa análise da retórica, tem tudo a ver com a fotografia. E, principalmente, tem que ter logos. O cara fala, tem que ter um apelo emocional, ele tem que ser um cara de respeito, o ethos, mas, acima de tudo, tem que ter lógica. Exato. O que ele está falando tem que fazer sentido, né? E aí, na fotografia, eu vi que, nossa, é isso, o logos é o enquadramento, é toda coisa. E, e aí eu falei, mas está faltando uma coisa que, para mim, interessa no discurso fotográfico, que é um novitas, que é a criatividade, que é a novidade. Eu fui um cara que sempre fiquei caçando. Isso, de forma alguma, significa que eu inventei alguma coisa. Não, mas eu acho que tem maneiras de mostrar a imagem que, enfim, que me estimulam. Né? Eu ando em busca Eu de um. acho que isso é uma característica sua constante, né? Eu me lembro aqui mesmo, no Festival Paraty em Foco, né, para a gente se situar aqui, eu acho que 2015 ou 2014, ou por ali, eu lembro que você tinha acabado de fazer umas fotos com o iPhone, eu acho que era o iPhone 4 ainda, e Aham. em Santa Catarina, umas fotos lindas que chegaram a imprimir e tudo, e aquilo era estava maravilhado com aquilo. Eu acho muito bacana porque você é um cara que fica animado com essas descobertas, né? Isso te Você vê, impulsiona em bastante. 2000, Eu sinto falta de ver essa vontade de fotografar com muita gente, até mais nova, né? 2000 eu comecei a fotografar com a 4x5, que é uma máquina de estúdio geral, né? Usado, e levei para o Rio de Janeiro, para a praia do Rio de Janeiro. E imagina eu no meio de Ipanema com a 4x5 num tripé, pondo ainda, quando eu comecei, tinha um pano em cima da cabeça. Mas rendeu aquele O livro. livro fantástico, que eu acho que é um dos melhores lá, que é o Rio, né? Quer dizer, Obrigado. mas a outra coisa que eu tenho uma certa curiosidade, eu acho que todo mundo também tem, eu conheço um pouco o jeito que você trabalha, mas eu acho que quem está ouvindo talvez não, mas porque você tem uma coisa que está elaborada nas fotos finais, né? Como a gente só vê a parte final, não tem o making off da foto, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para quem está assistindo, né? Porque
você chega, você faz um estudo preliminar ou tudo é na hora mesmo? Você achou o ângulo, sobe, ó, vamos fazer lá na varanda, como está aqui essa família aqui na varanda. Você já imaginou a varanda, aonde você vai posicionar, mas tem algumas que você me lembra muito até aquelas coisas, acho que fazendo uma ligação aqui também de volta aí com a religiosidade também, que é aquela quando o pessoal lá no Lago Titicaca, lá o povo antigo do Titicaca chamava Titicaca porque era um desenho de um tigre, o lago, né? O lago é um tigre. E o Sei, nome sei. Titicaca quer dizer isso, né? Então, você só pode ver isso do alto, né? Ninguém consegue ver isso de baixo. Então, de repente, você tem que... Você está vendo... Eu acho que era a Denise Milan, que está numa foto que tem uma obra dela, né? Isso, isso. Já passou aqui, a querida Denise lá, aquela artista fantástica. E, de repente, você já imaginou aquele círculo todo na maneira como ele ia ficar, ou a coisa é meio também espontânea, Cláudio? Não, olha, 90% das fotos acontecem no momento. Eu não tenho ideia do que vai acontecer, mas como essa visão do alto é uma visão que é nova, de certa forma, né? A gente não anda por aí de carro vendo as coisas do alto, né? Você precisa estar lá no céu. Então, cada lugar que eu vou descobrindo as coisas e converso com as pessoas. No caso das pessoas na varanda, por exemplo, né, eu pedi para todo mundo vestir uma roupa só para dar uma uniformizada na imagem. Eu já imaginei que era um prédio, já imaginei que era uma varanda, e aí quando eu chego lá, eu vou em frente, eu afasto, eu vou, pego desse lado, eu pego do outro lado, entendeu? E assim que eu vou fazendo. Quantas fotos você faz, em média, para fazer isso? Olha, dá mais, até agora, eu já fiz mais de 8.000 fotos. 8 Para mil quantos personagens já? para 200 personagens, mais ou menos. Então, faz a conta, né? Dá umas Nossa, 40, 50 por pessoa. Isso? não É, sei. para dar 8.000, é. Inclusive, o drone tem uma coisa chata, que ele não. A numeração dele vai até 1.000. Sei. Eu já tentei de tudo para. Terminou 1.000, volta para o 0001, entendeu? Então, eu tenho 8 fotos com o mesmo número. Quando eu preciso procurar, isso é chato, me atrapalha. Mas deveria ir para o 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Sem contar que às vezes você tem mais de um, né? Eu vejo, você já publicou alguns que mais de uma foto da mesma pessoa, né? Sim, 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 sim. Porque às vezes, por exemplo, essa foto que está na tela é um pintor e a mulher. Então, a mulher embaixo é uma coisa, quando você vira de cabeça para baixo, é uma outra foto. Né? Então, muitas fotos que eu fiz, elas funcionam de cabeça para baixo, não tem horizonte, né? Porque é 90 graus acima, assim. Né? Sempre 90, né? Sempre Nem 90. sempre, nem sempre não tem regra, Juan. Cada, Tem algumas que são laterais, né? Não são. cada lugar é uma coisa, não tem regra. Eu fui para Paraty agora, por exemplo, né? Paraty não, desculpe, Trancoso, e aí Tranquilo. tem umas casas antigas, assim, bonitas, coloridas, né? Que, mas tem fio, mas tem árvore, então você precisa ficar negociando, né? Com árvore, com fio, e não é prédio, são casas, né? Como você como você mostra esse distanciamento numa casa tem o mesmo impacto que num prédio, né? Então são questões que eu levanto. O cara no mar, né? Em Guarujá, Essa foto é no Guarujá? no do Guarujá. É. Me diz uma coisa também. Essa colocação do fotógrafo
durante esse momento, né, o seu momento, né, que pode ser vários, como você já disse, né, várias situações. Ah, essa imagem do Guto Lacaz é também ótima, né? Porque Mas aí o Guto me ligou e falou assim: vem aqui que eu tenho uma foto para você. Eu falei: pronto. E aí cheguei lá, ele que fez a direção de arte da foto, né? Então acontece muito isso também, né? Depende, cada lugar é uma surpresa, por isso que eu adoro esse trabalho. é um livro cooperativo, né? Todo mundo Sim, coopera. sim, 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 sim. E você já tá cuidando da edição do livro, né, Cláudio? Ah, eu já fiz a primeira versão, já está pronto. São 200 retratos. Desses 200, eu tenho que escolher 100, né? É uma pena, porque também não dá para fazer um livro com 200 retratos. É um Sim, troço gigantesco, né? sim. Então, mesmo nessa projeção, né, a gente está com 50 imagens, mas 50 imagens. 50. E não foram as 50 melhores, eu peguei 50 que estavam ainda. E quando eu olho elas projetadas, eu vou tendo novas ideias, falando, putz, essa nem tanto, ficou faltando essa. Tem uma sua maravilhosa que a gente vai incluir aí. A sua ficou. A partir de algumas que você está vendo na edição, Cláudio, você Sim, inclusive projeta novas, digamos assim. Olha, essa foto. sim, Porque eu falo no sentido mais didático, assim, porque eu vejo com os fotógrafos novos e que estão começando essa coisa, querendo entender o que é fazer um projeto, né? O que é ter uma narrativa, o que uhum. é tudo isso. E, de repente, quer dizer, seria uma dica, talvez, né, para entender esse processo, porque eu acho que você é a pessoa ideal para falar disso. Você Obrigado. tem mais de 20 livros, né, em vários lugares, Estados Unidos, inclusive, França, Brasil, quer dizer, Obrigado. se tem alguém que tem uma experiência em edição de livros, é você, não tenho a menor dúvida. Importante o fotógrafo, jovem fotógrafo, entender que ele faz parte de uma força da natureza fenomenal que é a fotografia. Que o trabalho que você faz é diretamente relacionado com o impacto que a fotografia tem no mundo. Então, ela se projeta através de você. Então, acho que a pessoa tem que ter essa confiança, entendeu? Se você está indo fazer alguma coisa, tem a força da fotografia, você tem que confiar na sua intuição, né? E isso sem perder o ponto de vista prático da questão, né? Que é você fazer alguma coisa e entender que aquilo não chegou onde poderia. E aí você volta lá e refaz. O poder voltar e refazer é fantástico. É fantástico, Em, entendeu? em Porque, alguns casos é possível, né? Nem, às vezes não dá, mas eu acho que é aquela velha história que a gente tinha com o filme, né? Ah, vou botar mais um. Acabei, o filme acabou, e aí você vê uma nova foto, e aí você monta tudo de novo, coloca outro filme na câmera para fazer aquela foto que você deslumbrou depois da é, coisa. Mas me conta um pouco mais também nessa estrutura que você está trabalhando com o livro. Eu acho que essa é uma parte de pouco entendimento também, né? Quer dizer, como estruturar esse projeto. Até você está, inclusive, aqui com a gente fazendo um workshop desse tipo também, né? De como estruturar um projeto fotográfico, né? eu acho que para você montar um projeto é fundamental você fazer alguma coisa. É como você ir comprar uma foto você quer colocar uma foto na sua casa, entendeu? Você vai numa galeria, quer comprar uma foto. Qual é, qual é a lógica, qual é o procedimento para você comprar? Você tem que achar uma foto que tenha a ver com você, que o seu coração olhe e fala, putz, né?
eu me relaciono com isso. E o projeto fotográfico, ele tem que ter essa coisa interior do fotógrafo, né? O fotógrafo ele tem que botar à tona, é como se fosse quase... A minha mulher é muito boa nisso, a Bettina Samaia, porque ela é psicóloga. Então, ela puxa imagens como se fosse parte de uma terapia, entendeu? E eu não tenho dúvida disso, que nós somos doentes mentais cuja terapia é o trabalho da gente, entendeu? É arte-terapia, é isso mesmo. Então, o fotógrafo... Está internado, né, Cláudio? Eu adoro... uma vez fui ver o Gary Winogrand falar, e ele falou, eu fotografo, porque se não fotografasse estaria preso, né? Então, eu falei, putz, você e nós todos, né? Porque esse trabalho que a gente faz, a gente precisa fazer. E o jovem fotógrafo precisa entender o que é que, que, que faz ele querer fotografar. Caramba, ele podia, se ele quer viajar, podia estar trabalhando na TAM, né? Na Latam, na Gol. Se ele quer ganhar dinheiro, pô, vai trabalhar no banco, né? O dinheiro está lá. O cara que escolhe ser fotógrafo, né? Eu penso assim, né? Ele não escolhe, ele é escolhido. Né? A fotografia fala, deixa eu ver, você, vem aqui, vem cá. E aí dá uma câmera para o cara começa a fotografar e se encanta, né? E se encanta. Então, para um jovem fotógrafo escolher um tema é fundamental. E enfim, eu dou aula, Juan, desde 79, adoro dar aula, adoro ver o progresso, é como ver uma árvore crescer, é lindo, né? E aí as flores que saem, as frutas que saem, é muito bacana isso. E aí eu resolvi fazer, eu fui juntando informações através dos anos, resolvi fazer um livro de história da fotografia autoral. Ótimo, ótimo. Para os jovens, né? Para o jovem, porque às vezes o jovem não consegue visualizar o que ele tem lá dentro, o que ele tem que pôr para fora, entendeu? Então, a minha intenção com esse livro é de mostrar para ele tudo que os outros fizeram. Tudo que os outros fizeram é um absurdo falar, porque, enfim, tem 375 fotógrafos e tem 30 milhões de fotógrafos no mundo, entendeu? Então, mas, pelo menos sob o meu ponto de vista, trabalhos que me tocaram, né? Tocaram, que tem um impacto na história da fotografia, ficaram muitos de fora, é inevitável, né? Inevitável, é. Inevitável, porque tem muitos fotógrafos sendo descobertos hoje em dia, né? Você descobre, e todo dia você descobre um cara novo, né? Mas, e aí o jovem, eu acho que é importante o jovem ter um livro para ele estudar e ele falar assim, putz, olha, esse trabalho que o Marc Ferrez fez, que o André Kertész fez, que são trabalhos que mexem comigo, eu quero aprofundar, porque todos os artistas que estão nesse livro de história, eles mal arranham a superfície das possibilidades fotográficas. Né? Mas essa junção que você faz, eu ia até comentar sobre isso exatamente, porque eu creio que tem uma relação direta aqui com esse trabalho da pandemia, porque você faz uma conexão com os artistas, com a pintura, né? A história da pintura moderna e da fotografia autoral, né? Que é o nome completo do livro. Então, no começo, quando a fotografia surgiu, ela acabou com a pintura. Deu uma rasteira na pintura. Tudo que se fazia até então, o pessoal falou, puta, não podemos continuar fazendo isso que a fotografia faz. E aí surgiu o impressionismo. Né? Aí o pré-impressionismo, né, Delacroix e o Courbet, a escola de Barbizon, que é os pré-impressionistas, o Delacroix tinha um amigo chamado Durier, que era fotógrafo. Que era o fotógrafo, fazia as fotos para ele, né? Para ele usar na pintura.
ele falava assim, puxa, eu vou pegar uns modelos aí, você faz umas fotos para mim? Claro, faço. Aí ele fazia umas odaliscas que o Delacroix usava nos quadros. Pronto, acabou a pintura. Apesar de que o Baudelaire, o Baudelaire que era crítico, né? É, O Baudelaire que era crítico de arte, a fotografia era um meio possível, né? horroroso, uma coisa assim. Mas é natural, isso acontece. Eu escrevi há pouco uma matéria para o meu blog sobre a fotografia do Pierre Bonnard, né, que é um Eu vi. né, Menabi, né? e ele logo também encampou a fotografia, embora ele não foi tão produtivo como foi o Vuillard, né, que fez mais de 2.000 fotos e tudo. Não, e o Degas era um super fotógrafo. Degas também. Era um super fotógrafo. Munch também, né? O Edvard Munch também foi. E eu acho que essa ligação que você fez com a arte toda, que é substancial no livro, é a estrutura do livro, ela tem, por exemplo, a gente está vendo aqui uma colocação, uma distribuição de cor, uma distribuição geométrica, uma distribuição equilibrada, o personagem num ponto, o vértice desse painel que tem aqui, né? Eu não estou conseguindo ler direito o que está escrito aqui, é o nome do grafiteiro, né? Do artista, do grafiteiro. Do grafiteiro, né? A gente tem essa mania de falar grafiteiro, mas alguns são artistas, né? Não são todos. Não. São todos artistas. E aí... Os grandes são todos grandes artistas. Grandes mesmo, né? No tamanho. E é uma composição que você coloca muito equilibrada toda. Eu acho que vem um pouco também desse conhecimento, não? Sem dúvida. Obviamente. Né? Não, mas o meu trabalho sempre foi muito geométrico, né? E a importância também das cores, né? Eu acho que quer dizer, usar a cor como forma, né? É difícil isso. Muita gente se pergunta até o que é isso, né? Essa discussão da cor como forma já vem desde lá do Weston, nos diários dele dos anos 1930, que ele questionava por que as pessoas não estavam incluindo a cor quando a cor falava coisas que o PB não podia conversar, né? Não podia falar. Então, mas o já tinha fotos coloridas em 1904, né? O MoMA fez uma senhora exposição de fotógrafos só com imagens coloridas em 1950 e tinha seu Adams, o próprio Weston, o Winogrand tem foto colorida. Que a gente hoje pensa, quer dizer, que a pessoa só trabalha numa vertente. Mas você tem aí 3 livros que eu acho importantíssimos aí, que é o Carnaval, é da Loucura, né, do Juqueri, né? Eu não esqueci o nome exatamente, como que chama? Loucura. E o Rio, né? E fora os 2 primeiros nos Estados Unidos, né? O Chelsea e o Venice Beach, né? Que são em preto e branco, né? E de repente você dá essa guinada do Rio, acho que para cá. E o Cityscape também, né? Que é um belíssimo livro em Nova York. E aí você dá uma guinada para longe do preto e branco aí como essa decisão assim ocorre. Muita gente me pergunta isso, cor ou PB, até há pouco eu discuti isso no meu grupo de estudos, assim, quer dizer, como fazer uma opção desse tipo? O que te leva a fazer, por exemplo? Agora, é claro que é a realidade também, né? Mas olha, Juan, eu acho que as minhas fotos, elas são todas preto e branco. Se você pegar qualquer foto minha, ela funciona em PB. Funciona em PB. Eu acho que o preto e branco é a alma da fotografia. E aí, se você consegue, utilizando essa. Porque eu penso assim: se a foto preto e branco, se a foto colorida não funciona em preto e branco, tem alguma coisa faltando nela. Eu penso. Isso e, claro, cada um tem o seu ponto de vista, né? Mas essas fotos todas que você está vendo aqui da quarentena. Elas funcionam em PB. Todas funcionam em PB.
eu nasci em PB, entendeu? Quando morei 2 anos com os judeus ortodoxos, tudo preto e branco, mesmo o Martinelli aqui em São Paulo. Eu comecei a fotografar em cor quando eu fui para a Índia, porque a Índia, a cor da Índia é maravilhosa, né? Então, mas sempre tomando cuidado para não se perder na cor, né? Porque às vezes você faz uma foto colorida que, enfim, a cor é linda, né? Essa coisa do pôr do sol. Essa foto, por exemplo, Acho que é o maior exemplo disso, né? As pessoas vivem postando fotos do pôr do sol no Insta e tudo mais, mas se passar para o preto e branco, não sobra nada, né? O próprio quadro do Monet, o Impressions, que deu origem ao impressionismo, que é uma foto, que é um quadro colorido, que ele tentou imitar o que, na velocidade, o que era o nascer do sol, né? Se sim, você passar para o preto e branco, morre. Não tem salvação. E quando a gente pode esperar o livro sair, Cláudio? Assim que ele sair. A gente não. É uma hora ele sai. Como diz o ditado, uma hora ele sai. Ele vai sair. Aliás, uma última pergunta para você. Quando é a hora de fechar um livro? Abandonar o livro, né? Falar, não, é esse tamanho. A pergunta é aquela pergunta de 10 milhões de dólares. Não é, na verdade, né? Você não acaba nunca, né? Não acaba. Ou melhor, a pergunta é você abandona. Você fala, bom. Quando é o momento exatamente de encerrar um trabalho, um livro? Mas eu acho que você acaba sabendo, sabe? Você vai juntando, que nem esse livro de história da fotografia. Cara, hoje eu vou confessar para você, né? Depois que eu publiquei o livro ano passado, o retrasado, já perdi a noção de tempo, passado ou retrasado, eu fui falando, Foi putz, no passado mesmo, né? ano passado. Mas caramba, esse cara tinha que estar lá e não está. Fui anotando. Eu tenho uma lista com 200 nomes fundamentais. 200 nomes fundamentais que tinham que estar no meu livro e não estão. Mas eu tive que tomar essa decisão, entendeu? Tem material suficiente, o livro vai ficar interessante? Eu achei que sim. Eu acho que já tem uma justificativa para falar com o Fernando Ullman, lá da Ipsis, falar, nós precisamos publicar um volume 2 agora. O dobro do tamanho. Mas eu acho que a gente vai fazer, sim. Com certeza. Porque tem nomes bárbaros que deviam estar no livro e que, infelizmente, não deu para colocar. Né? A gente tem limite também, o tamanho tem uma série de coisas que você tem que levar em consideração. E é sempre melhor fazer do que não fazer. Né? Quando eu fiz o livro Presença, que são 138 artistas, né, visuais ali, gravadores, pintores, fotógrafos, arquitetos, e no final, quando eu falo, mostro, nossa, tem muita gente aqui. Você fotografou fulano? Eu falei, não. E o ciclano? Não, também. Eu falei, bom, se eu fosse fazer, eu ia fazer uma enciclopédia, não é possível fazer pessoas. Mas eu acho que eu gostaria de ter incluído também alguns personagens que não foi possível fazer na hora, nem nada, mas é aquela história, tinha um momento que tinha que acabar, né? Então, não publica ou não publica mais. Você pode fazer o número 2, por isso que eu fiz Máquina Mundi 2, entendeu? Porque eu acho que é uma trilogia, tem muito material, muita coisa para descobrir, para aprender. O que é legal da fotografia é isso, a gente aprende muito. E o mais barato na vida é a gente aprender, pô. E os projetos ali já anotados para tocar pós-pandemia? Há tempos que eu venho escrevendo a minha história, né? Então, Martinelli, o que aconteceu, Judeus, Chelsea, né? Tem tanto livro, né? E quando minha filha era pequena, ela ia dormir, antes de dormir, ela falava sempre, pai,
pai, conta uma história, pai, conta uma história. Aí eu falo, ai, caramba. Até que eu fui me preparando, né? Aí, para não ser pego de surpresa. E aí eu Mas, fui lembrando de todos esses momentos. Né? Aí, quando eu vi, eu já estava escrevendo esse livro de histórias, né? Eu tentativamente vou chamar ele de coisas que eu vi. bom, é preciso lembrar que você já escreveu um romance, né, que é o Ansoar-me no Rio, não é isso? Que agora Lá vai ter no, a segunda edição, é, vai chamar Um Iluminado, que muita gente não sabe que é um suami, né? sim, Então vai ser Um Iluminado no Rio, já está pronto, isso. também Então, pós-pandemia. agora você vai fazer que nem o Humberto Eco, a história dos livros lá, os livros que. Então Ah, vai ser bom isso, vamos aguardar isso. tá se ocupando, Juan. Enquanto eu não morrer, a gente vai fazendo coisa. Acho que é o Iatan Canabrava que diz, né? Fotógrafo não se aposenta, ele morre, né? Não tem jeito. É mesmo. Não conheço É, ninguém. Eu isso aí. vi cara com 100 anos de idade e, e a- Cláudio, super obrigado. A gente já se conhece há tantos anos, é um prazer enorme. Se deixar, nosso produtor já está avisando aqui o tempo, mas se deixar, a gente fica aqui até não sei quando, 2 dias conversando, né? é verdade. Super obrigado aqui pela sua presença aqui, pela presença no festival todo, né? Lembrando que você também dá um workshop aqui que já está aberto aí no site, né? Certo. E sempre um prazer estar te ouvindo aí, que a gente sempre sai com alguma coisa a mais na cabeça. Super Obrigado. obrigado, querido. Eu que agradeço.